Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Túlio, eu faço parte da Boitempo Editorial, tá um grande prazer estar aqui trazendo nossa querida Laiquinha, nossa pet de estimação agora lá da Boitempo, junto com a parceria com a Ugra, essa grande casa aqui que faz tanto pelos quadrinhos aqui de São Paulo, os quadrinhos marginais e tanto mais. E estou aqui para apresentar o Ramon, né? O Ramon do blog Vitralizando, é isso? Vitralizado, perdão. O Otton, que é do Instituto lá de da Unifesp. É Unesp de Guaratinguetá. Cláudia, desculpa. Gente, eu fui meio nervoso quando eu vou falar na frente, perdão. É a Cláudia, que também tem um blog que fala, ela é super conhecida no meio de sci-fi, né? Você tem um mestrado, alguma coisa assim, muito legal, super entendida do assunto. Então eu vou deixar vocês com esse time aqui conversando a respeito. Espero que todo mundo aí curte o evento. Obrigadão. Bem, vamos lá. Eu acho que vale uma introdução rápida sobre o livro. Eu não sei se vocês leram, nós aqui lemos, né? O Laika, como já foi falado, esse mais novo trabalho da Barricada, né? Que é o selo de quadrinhos da Boitempo. E ele é uma obra do quadrinista britânico do Nick Abadzis. Como é que é Abadzis mesmo que fala? Bem, acho que ele não está aqui, vamos fechar em Abadzis. Olha ele atrás. Ela é mais famosa por em 2008 ter vencido o prêmio Eisner de melhor HQ para público jovem, para adolescentes, também tendo concorrido na categoria de melhor adaptação, de melhor história inspirada, quadrinho inspirado numa história real. E fazendo uma breve introdução sobre o Abadzis, ele já publicou algumas coisas para essas editoras americanas maiores, mais mainstream, Marvel, DC, alguma outra coisa para First Comics, mas a carreira dele é principalmente no mercado britânico. Pouca gente fala, mas ele é autor de um dos quadrinhos britânicos indie autorais mais aclamados que tem, que é o Hugo Tate, que é um quadrinho que muita gente já chamou. Eu encontrei uma matéria do Comics Journal falando sobre o quadrinho que ele comparou, falou que seria um equivalente a um Love and Rockets britânico. Ele produz muitas ilustrações para publicações como Guardian, como Times, Independent, já foi consultor editorial de empresas como Coca-Cola, IBM, enfim. E ele também faz um trabalho que eu acho muito legal, não sei se vocês conhecem esse termo, que é facilitação gráfica. No site dele, eu acho que vale uma mexida, tem vários trabalhos que ele faz, que eu vou tentar explicar facilitação gráfica e não sei se eu vou conseguir, que é basicamente as pessoas estão falando, tem uma palestra, alguma coisa assim, e ele está resumindo com ilustrações e uma espécie de infografia ao vivo que ele vai fazendo. Eu acho que já foi feita uma apresentação básica de vocês, então a gente já parte meio que para a conversa, estamos só esperando o Maringoni aqui, que é o terceiro convidado. O que o pessoal da Boitempo me passou era mais ou menos para a gente, cada um falar um pouco da sua avaliação do quadrinho, não só uma avaliação, mas a leitura que fizeram a partir das suas especialidades, e depois a gente conversa, eu tenho perguntas, vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas depois. Bem, por favor, fiquem à vontade. Otton, Cláudia, mandem bala. Quiser começar? Fica à vontade. Bom, a minha perspectiva é um pouco, talvez por isso eu tenha sido convidado, um pouco mais acadêmica no sentido científico, né? Uhum. Então, o papel dessa cachorra na história em termos de evolução científica e tecnológica, né? Isso aí tem um papel tecnológico muito importante. O quadrinho eu gostei muito, achei bastante interessante em vários aspectos, talvez para vocês que sejam especialistas seja bastante comum, mas os traços, né, são bem russos, bem soviéticos, né? Passa essa impressão, eu acho que foi a intenção do autor, né? Não é uma coisa suave. Eu tenho colegas russos, e já estive na Rússia, e passa essa mensagem realmente, o tipo deles, né? Lembra realmente como eles são, né? A gente fala coisa da Rússia, eles têm algo a ver, né? Então eu comento de vez em quando, um colega que dirige o carro, né? Aquele que acelera e freia, não é uma coisa suave. Então, os quadrinhos
para mim, passaram essa mensagem. E também o aspecto da novela, né, que ele faz no sentido do comportamento, né? Tem um pouco alguns toques machistas. Não é, hoje em dia seria altamente criticado uma historinha desse tipo, mas eu acho que reflete a realidade, principalmente da época, né? Sim. Então me pareceu assim bastante... ele passa uma ideia bem verossímil do que ocorreu, né? Ele é construído em cima de uma história real, mas a historinha ela é bem contada. Eu gostei bastante nesse aspecto. Do ponto de vista, assim, uma primeira introdução, depois a gente continua, né? Sim, mas sim. Um pouco mais tecnológico, científico e até humanístico com relação a você usar animais em experimentos com justificativas científicas ou tecnológicas, né? A história passa bem claro, né? Quer dizer, não precisava ter sido enviado a ela pelo fim que foi, né? Isso é óbvio. E tem também o contexto da época, né? Se a gente pegar na década de 50, né? Era muito comum, na década de 60, psicólogos faziam experimentos com animais e até com seres humanos, assim, e que a gente fica chocado de como eram feitos, né? Então, olhando nesse contexto, para a época, não foi nada absurdo. Teve um questionamento, teve uma mídia, uma sensibilidade e tal, mas para quem estava vivendo aquela época no meio, universidades, centros de pesquisa e coisas desse tipo, a impressão que eu tenho, né, eu não sou dessa época, mas é que era algo meio normal. Você testar um animal, ele morreu, sofreu, mas você pega outro, né? Então não é uma realidade que a gente tem hoje em dia, pelo menos é a impressão que eu tenho. Ok. Então, quando me chamaram, eu não sei se foi pela ficção científica ou por ser louca por cachorro, completamente alucinada. Então, essa história foi uma facada no meu coração várias vezes, foi muito bonito. Mas eu também adorei, achei muito, muito sensível, muito bonito. Apesar de, né, ser baseado numa história real, e só por isso não ser ficção científica claramente dita, né? Ela flerta muito com temas da ficção científica, né? Como os limites da tecnologia, os limites da ciência, o que é desumanização, né? Que é um tema que inclusive eu falo bastante em aula. Então, eu acho que foi muito certeiro nesse sentido, assim, né? De colocar tantas questões pra gente de uma forma super sutil, super delicada, e ao mesmo tempo trazendo coisas completamente abstratas, como a vida da Laika, né, até ela chegar no centro de pesquisa, né, que também é uma abstração do escritor, né, dele, mas que é maravilhosa, assim, né, como isso cria paralelos, inclusive, com os outros personagens, né, como que a Laika, ela acaba sendo uma representação de humanidade, assim, que outros personagens acabam também esbarrando, né, essas mesmas questões, assim, e eu achei muito delicado, muito bacana. É um tema que também me coça muito, assim, né? Inclusive, na ficção científica a gente não tem tantos exemplos, assim, de ficção voltada com animais, né? Geralmente a gente explora mais as relações interhumanas, né, etc. Então é muito legal ver como a realidade se apropriou de alguns tipos dessa narrativa, né? E ao mesmo tempo trazer dimensões ainda maiores para essa história, né? Então, por exemplo, eu não sabia... não quero dar spoiler, apesar de ser, né, de ter mais de 40 anos, essa história. Mas eu não quero, enfim, eu não sabia o desfecho dela. Eu não sabia como a história dela tinha acontecido. Eu sempre achei na versão oficial da coisa, né? Então, pra mim, meu Deus, sabe? O que é meio babaca quando você pensa que é uma história real e, né, todo mundo tem acesso a essa informação. Mas, ao mesmo tempo... é muito legal como o autor vai construindo isso para se tornar ainda maior, uma coisa ainda maior, né? Você falou do machismo, mas eu acho que a história também desafia alguns conceitos. Eu acho que ele pelo menos expõe algumas coisas que você pode questionar, né? Então ele não marca nenhum território que fale, ok, isso é o certo, né? E sim, o que aconteceu aí, né? Como não só os cachorros, né, foram afetados, não só como houve desumanização, inclusive das pessoas que eram da liderança, né, do negócio, do projeto, né? Então eu acho isso muito legal. Não, legal. Eu acho que esse livro ele propõe várias reflexões, né? Eu acho que científicas e humanísticas e em relação à espécie também, a gente tá falando de machismo, tem um especismo pesado aqui também, né? Muito. Que retrata isso. Eu queria saber de você, Otton, o que você... aqui no livro,
Eu acho que a gente pode partir do pressuposto que não é spoiler falar que a cachorra morre no fim. Porque, bem, a gente tá falando de uma história que saiu, de uma história real que aconteceu. Ela não então... teria como estar viva até hoje, né? E eu acho que é uma reflexão que eu queria saber. No livro ele deixa bem claro, o autor deixa bem claro como a história da Laika é muito mais, o uso da Laika é muito mais para propaganda do que para algum benefício técnico e científico. Todas essas... Você pode falar um pouco dessa história do primeiro Sputnik, do segundo Sputnik, e realmente o legado da Laika, além dessas reflexões que estamos fazendo aqui, foi puramente propaganda, em termos científicos foi nulo? É isso mesmo? Tá, vou tentar contextualizar. Até uma parte, Marangoni, quando ele vier, acho que uma coisa que ele escreve muito interessante, o livro poderia se chamar Korolev, que é o principal pesquisador, né, da história, e o engenheiro do programa espacial soviético, né? O que conta a história dele, começa a história dele e tal, assim como se chama Laika, tomou esse enfoque, mas segue bastante parte da vida dele, né? E a história da vida dele é bastante, eu acho assim, fascinante, né? É um cara que foi perseguido pelo próprio regime, foi preso numa prisão especial, um gulag, né, lá do regime comunista, mas que aí ele conseguiu, o cara era muito bom e tal, e acabaram chamando ele, tinha uma prisão, só para ter uma ideia, né, naquela tinha uma prisão só de cientistas, né? E aí ele foi para essa prisão que tinha um cara, um engenheiro aeronáutico famoso lá que construiu o Tupolev, um avião famoso soviético e tal. E aí chamou ele para lá, porque ele era especialista em propulsão. Bom, tem toda uma questão de detalhe. Então, a história da vida dele é muito interessante, né? Ele era um jovem, digamos assim, um jovem engenheiro e gostava muito de espaço e pensava em viagens espaciais, pensava nas coisas e tal. E aí ele foi acusado de alguma coisa, né? Que dizem que ele não fez, e foi preso. Aí, mas ele é torturado. Na tortura quebra o maxilar dele, ele é uma coisa assim cruel, né? Então a história dele é bastante cruel. Então ele vai para o fundo do poço. Aí depois ele é recuperado por esse outro cientista numa prisão só de cientistas. E aí depois ele volta consegue um espaço, tão bom que ele é como engenheiro, um espaço para começar a desenvolver os projetos dele que ele sempre quis, né? Porque ele estava como um empregado no grupo maior. Então ninguém acreditava nisso aí. Uhum. A história dele, para ele conseguir lançar o primeiro satélite, é realmente assim, tipo, driblando o sistema. Não é assim, o governo soviético pôs esse cara para lançar o primeiro satélite. Não foi nada disso, ele correu contra o sistema. Uhum. Né? Então era todo mundo contra, não sei o quê. Aí ele usava o quê? O foguete poderia ser usado como um míssil para mísseis intercontinentais, para atacar os Estados Unidos. Então tinha toda essa história por trás, mas a finalidade dele, pelo que eu sei da história, né? Uhum. Ele não era um bélico, uhum. Né? Mas ele usava isso para exploração espacial. E aí foi indo e tal, e aí ele conseguiu convencer, meio burlando o sistema, no sentido de que você precisa de muita assinatura, né? Burocracia. Tem que o chefe, depois o chefe do chefe. E aí ele conseguiu, contornando isso aí, autorizar a fazer esse teste de lançar um satélite. Ninguém acreditava nisso. O governo soviético não pensou, vamos usar isso para mostrar para os Estados Unidos que somos mais poderosos. Não. Quando foi lançado e houve a repercussão mundial, aí que o governo falou, nossa, isso aqui é fantástico, aqui viu a repercussão que teve. Então, a história é interessante, a história desse Korolev é bastante interessante, né? Então, é um lutador, um cara que se deu muito mal, a história dele é muito bonita. E aí, ele é chamado pelo premier, né? E, muito bem, parabéns e tal, mas mês que vem a gente vai ter a comemoração da Revolução. E você tem que lançar outro. Falou, pô, mas já, não sei o que, não, mas é bom enviar um ser humano ali dentro. A ideia original era mandar um ser humano. O pessoal não tinha noção do que era. Uhum. Então, o primeiro satélite também, um parentezinho, o Sputnik, era para ser um experimento científico. Mas ele foi feito de maneira assim, atabalhoada para conseguir seguir adiante, e ele não serviu para nada. Mesmo o Sputnik 1, cientificamente ele não serviu para quase nada. Uhum. Foi um teste que funcionou, então a órbita funcionava. Ele serviu para bastante coisa. Mas a ideia original é que houvesse uma bateria de instrumentos ali dentro que fosse medir uma porção de coisa. Uhum. E nada disso ocorreu porque não dava tempo, tinha equipamento, tinha que lançar aquele dia, senão ia perder. E aí é isso aqui mesmo, foi uma bola com um bip lá dentro, é basicamente isso. Então mesmo o Sputnik 1,
não havia propaganda científica, soviética de poder, nada disso, não havia essa preocupação. Esse aí foi o estopim para daí sim começar a corrida espacial. Entendi. Aí que eles viram a importância do programa espacial. Para eles era tudo bélico, pelo governo era tudo bélico, era uma outra finalidade. Então, bom, aí chegando agora na Laika. Aí o Sputnik 2, aí falou, mas não tem como pôr alguém lá dentro, né? O Sputnik 1 era uma bola de 1 metro de diâmetro, uma esfera sem nada dentro, praticamente. Né? Mas ele tinha uma equipe muito boa. Aí, então, vamos tentar colocar alguma coisa. Aí ficou essa ideia de colocar um ser vivo, não podia ser um ratinho, tinha que ser alguma coisa que chamasse atenção. Né? E aí que foi o que tinha por perto, né? E pegaram a Laika. Mas é interessante que eles tinham um centro de pesquisa com animais. Então, sabe-se lá o que já fazia ali. Tá? Então, e aí esses cachorros estavam lá. Então, o que eu quero dizer assim, não foi essa cachorrinha, deve ter tido um monte de cachorro lá e um monte de outros animais que passaram por experimentos nessa época aí, que não tinha nada a ver com espaço necessariamente. Sim. Né? E aí então foi a cachorra e tal. Tentaram fazer o melhor, pela informação que eu tenho, tentaram fazer o melhor possível para ela não sofrer. Mas em um mês, né? Em um mês você não dá pra fazer quase nada. Então você não tinha como controlar a temperatura e coisas assim. Né? Parece que eles colocaram até um alimento para envenenar ela e ela morrer antes de sofrer, mas não deu certo. Foi antes do que esperado, era para ela sobreviver alguns dias. Né? Então a coisa é um pouco assim, a sua pergunta, respondendo objetivamente, cientificamente, qual a importância? Tem uma importância muito grande, mas não merecia ser dessa forma. Você colocar um ser vivo em órbita da Terra. Né? Sem gravidade, radiação, porção de coisas, quer dizer, sobrevive, não sobrevive. Percebe? A gente vive no nosso mundo aqui, você vai para um lugar desconhecido, então você não sabe. Hoje em dia, astronautas subindo e descendo o tempo todo, mas naquela época você não tinha ideia do efeito que ia ter. Então teve esse papel muito importante, mas não precisava ser dessa forma. Entendi. O livro tem, como você ressaltou aqui, essa relação muito interessante entre... Ele costura essa história, né? Do como é que Korolev. Então, a pronúncia... em russo parece que é Korolev. Né? Mas em português já é meio traduzido em um monte de livros, né? Korolev. Tá, o Korolev. O livro faz essa costura muito interessante entre a história desse engenheiro, né? Ele era um engenheiro. Né? E a Laika. E... Cláudia, o que você acha dessa construção mesmo que ele faz, né? Porque é uma história, ela é extremamente interessante, sim, mesmo que não fosse contada em quadrinho, a história real é muito interessante, mas tem uma costura muito interessante que ele faz aqui, né? Entrelaçando essas duas histórias e no próprio desfecho disso e da contribuição histórica ou não. Você pode falar um pouco dessa construção mesmo do livro? Como é que... Porque ele começa com a saída do Korolev do campo de... Era uma prisão, né? Um campo de concentração, uma prisão. E a história da Laika também, que é essa parte romantizada da Laika fugindo, né? Você pode falar um pouco dessa construção? Sim, por favor. Por favor. Na verdade, são paralelos muito claros, uma vez que você entra no livro, né, que você começa a relacionar essas duas personagens, elas têm ligações muito fortes, né? Então, o autor ele se preocupou em criar duas personagens, ou pelo menos duas narrativas, que colidissem de alguma forma, né? E pra mim os dois caminhos são muito parecidos, né? Então você tem esse cara que saiu na neve, que saiu completamente, enfim, sem nada, né? Completamente machucado e precisa passar por uma série de provações, inclusive nunca se sente confortável na sua própria pele, né? Porque ele é um cara perseguido, então ele nunca tem essa liberdade 100% garantida pra ele, né? Ele sempre acha que ele precisa dar um passo a mais para que a mãe Rússia abrace ele de verdade novamente, né? E acontece a mesma coisa com a Laika no livro, né? Então você tem essa cachorrinha que ela tá num ambiente completamente hostil, né? Ela vai pra casa desse menino que não gosta dela, que maltrata ela, tenta jogar ela no rio. Enfim, segundo essa história, nessa ficção criada, né? Nunca vamos saber se foi assim de verdade. Mas, então, ela também tem que passar por uma série de provações e de alguma forma se endurecer, né? Pra chegar onde ela chega no meio da história, né? Que é esse encontro. Então, isso é muito oportuno, isso é muito sagaz da parte do autor, né? Porque ele se preocupa
em dar uma personalidade para a Laika que torne ela uma criatura pela qual a gente torce muito, né? E a mesma coisa acontece com o Korolev, né? Então, não tem como você não torcer por esse cara que tá o tempo todo repetindo um mantra para si mesmo, dizendo que ele é forte, que ele consegue aturar isso. E a Laika, apesar de não dizer nada, vive exatamente a mesma situação, né? Ela precisa fugir de uma série de obstáculos, de pessoas que querem matar ela, né? Por motivos, às vezes, né, bastante superficiais, assim, para chegar nessa relativa tranquilidade, né? Só que para os dois personagens não há tranquilidade real. Os dois personagens, eles estão, de alguma forma, encarcerados, né? Seja o Korolev, né, nesse sistema no qual ele precisa se provar o tempo todo, precisa sempre mostrar que o trabalho dele importa e que ele não quer voltar de forma alguma, né, para a prisão. E ela que já está aprisionada, na verdade, né? Então, na verdade, ambos me parecem estar em prisões diferentes, né? Pelo menos foi essa sensação que eu tive ao longo do livro, assim, porque a Laika, ela tá nessa gaiolinha, né? Mas ao mesmo tempo, ela sabe que ela é a mais amada das cachorrinhas, né? Dentro dessa narrativa, assim. Então, ela tem uma personalidade conciliadora, etc. Enquanto ele me parece me guardar muitas coisas, né? Pra aceitar aquela condição de liberdade temporária que ele sempre tem, né? Então os personagens, eles são muito próximos mesmo, né? E é muito interessante você começar a história dela contando a história de outro cara, né? Pra mostrar que esse paralelo vai existir ao longo da história toda, né? E que quando eles se encontram, existe algo ali que é maior que os dois, né? Que é servir a sua pátria, que enfim, é cuidar de uma determinada propaganda, né? Ele teve, depois dessa história aqui que conta no livro, papel na viagem do Gagarin, ele teve uma continuidade? Então, esse aí seria, digamos assim, o começo da história dele, né? Aí ele vai para o auge. Isso aqui ele só sabe, o governo, por exemplo, a cúpula do governo só sabe a existência desse cara quando vem a repercussão lá fora. Quem que é esse cara? Aí que eles vão atrás descobrir. Aí ele passa a ter um papel dentro, digamos assim, respeitado dentro do governo, e aí ele propõe um programa soviético de espacial. Então ele é um personagem importantíssimo, né? Então, vou falar assim, 4 ou 5 passos a carreira dele, né? Porque daí o próximo passo é lançar um ser humano, né? Então, outras cachorras foram enviadas no meio do caminho. E aí, um dos pontos altos é exatamente o Gagarin. Depois tem uma cosmonauta, mulher, e aí tem todo o papel, digamos assim, do comunismo, no sentido de igualdade, de gênero e outras coisas que tem por trás disso. Isso é tudo planejado realmente. Mas aí ele passa a ter, passa a não burlar mais das coisas para conseguir, ele passa a ter o poder para ele fazer. Então, e ele é genial, monta realmente, assim, do ponto de vista científico, tecnológico, uma pessoa diferenciada. E aí ele constrói equipes e consegue fazer isso avançar. E aí começa, então, a disputa, a corrida espacial, né? Dentro da Guerra Fria, a corrida espacial. E aí a busca é a Lua. Né? Bom, daria para fazer um outro livro com um final triste também, que é a história dele, porque aí ele vai conquistando. O programa soviético está muito à frente do americano, muito à frente. E, segundo conta as histórias, né, a gente nunca sabe se é verdadeira, essa aí mesmo depois a gente viu que mudou, né, mas segundo conta a história, ele teve um problema bobo de intestinal, que ele precisava fazer uma cirurgia simples. Mas ele é um cara tão importante que aí o ministro da saúde quis fazer a cirurgia. O que aconteceu? Ele morreu na mesma cirurgia. Então é impressionante. E é isso em 66. Né? E aí os americanos passam na frente. A história é mais ou menos assim. Então eu estou sendo meio, digamos assim, dramático, né? Rapidamente, mas a história dele é impressionante. Realmente assim, ele consegue coisas e os americanos não conseguem. Então ele está muito na frente. Como é que os americanos chegam na frente? Com a morte dele. Nitidamente isso você vê, porque tem um cara que faz a diferença. Ele morreu, de bobeira, assim, jovem, 50 e poucos anos. Entendeu? Não é porque estava velhinho, nada disso. Né? E de uma tragédia boba também, daquela coisa que ele ficou famoso. Segundo conta a história, o ministro da saúde quis fazer a cirurgia dele. E ele morreu na mesma cirurgia. Devia ser uma grande honraria, né? Então, quer dizer, uma coisa assim meio maluca, né? Então, esse cara, ele realmente é um diferencial na história dessa corrida espacial.
E os americanos vencem, na minha interpretação, eu estudei um pouco isso aí, pela morte dele. Olha Porque só. é aquela pessoa que faz a diferença. Tinha equipes e não sei o quê, mas não tinha um número 2 à altura. Aham. Ele saísse e um outro continuasse. Era ele que fazia a diferença. Então, Olha só. Triste. é, É realmente triste. E é um personagem muito bom, né? Não só a história da Laika, mas como deles. E essa sua interpretação é muito interessante, né? De como todos eles, de certa forma, estavam aprisionados, né? Todos os movimentos dos personagens, expressões e falas são muito controladas, né? Igual você falou, tem essa coisa de todo mundo se armando e todo mundo pensando muito antes de falar E qualquer eles se coisa. regulam, né? Isso que pra mim é o mais louco, pra mim é muito emblemático da literatura russa, né, em geral, que é cuidado com suas palavras, né? O tempo todo os outros personagens funcionam como agentes, né? Então, isso inclusive me lembra muito ficção científica russa, que eu conheço um pouquinho, né? Não sei se vocês já conheceram... Fala pra gente, por favor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Nós, do Zamyatin, Que né? saiu agora Dark Side. Saiu agora, a Aleph publicou. Aleph, né? Assim, se vocês gostam de 1984, de Admirável Mundo Novo, esse foi o cara que deu todas as ideias, com o diferencial de que ele escreveu isso na Rússia, em 1920, e foi expulso do próprio país, basicamente, por causa dessas ideias, né? E aí você já tem esse imaginário do povo como regulador de si mesmo, né? Então é tipo... As pessoas alertando umas às outras que isso não deve ser falado, que você está a um passo de ser denunciado, que seu melhor amigo pode te denunciar, né? Um estado de paranoia mesmo. e o Korolev passou por isso, né? Muito. 20 e poucos anos ele foi para prisão. Então ele se sentiu na pele. Exatamente. E a ficção russa, depois desse cara, né, do Zamyatin, ela muda completamente de figura, porque o Zamyatin, ele passou a vida toda tentando publicar o Nós na Rússia, né? Nunca conseguiu, enfim, foi bem recente que ele publicou, né, que foi publicado. E aí a ficção científica da época, ela vem muito endossar o regime, né, endossar o comunismo, etc., com palavras muito medidas, né? Então, só agora, por volta dos anos 90, assim, que está existindo uma produção literária de ficção científica na Rússia tão expressiva, tão contestadora, assim, né? Isso é muito recente, assim. E é interessante como as coisas se fecham também, né? A gente estava falando aqui antes, a sua formação, Cláudia, você é mestre... Isso, é mestre em estudos de ficção científica. E aí a gente estava falando sobre ficções científicas típicas da Inglaterra e do Reino Unido nos anos 80. E o Abades, ele é dessa geração de quadrinistas, ele trabalhou para 2000 AD, que era uma editora tradicional de quadrinho, uma editora tradicional de quadrinhos britânicos, e é uma geração muito marcada por esse pessimismo, por essa produção muito típica de temor de uma época de Margaret Thatcher, que pensavam distopias muito à frente, e isso aqui, claro, a gente sabe que está tratando de algo que aconteceu em 1950, mas seria uma ambientação característica de distopia também, né? Perfeito, é isso. O tom é muito parecido, né, esses caras se liam, né, claramente, assim. Então já é um tom diferente, né? Imagina, se fosse talvez produzido na Rússia, talvez nunca tivesse contado a verdadeira história. A partir do momento que ela morre, que as pessoas sabem que ela morreu, existe alguma reação pessimista por parte da população ou não? O efeito dela aí já estava feito e... Então, inclusive hoje, se você for ir atrás, existem monumentos a ela. Né? Mais de um. Então, por exemplo, eu estive num museu do espaço em Moscou, em que eles têm foto dela, e aí tem as outras cachorras, tem duas delas que estão lá, como é que fala, não, embalsamadas, estão lá, porque elas foram recuperadas, viveram, então são todos mártires. Então, a propaganda interna é assim, então internamente você, eu creio, né, com toda essa situação social lá dentro, né, não surge essa comoção com relação a ela, isso ocorre externamente, né, os outros países têm isso. Mas existe um pouco aí, a minha opinião, modesta opinião pessoal, assim, é que não é condizente. Né? Os americanos criticam bastante isso, mas 10 anos antes eles lançaram um macaco para o espaço, mas foi um voo suborbital, subiu, desceu e impactou, matou o macaco. 10 anos antes. Então, quer dizer, 10 anos depois disso, um monte de psicólogos americanos faziam terrores, aterrorizavam macacos e outros animais, e depois concluíram que eles ficavam deprimidos porque foram aterrorizados, tomaram choque. Né? Então, quer dizer, coisas assim que são muito óbvias. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né?
tem que dar o peso na situação. Então, naquela época, não havia essa preocupação tão grande. Então, quer dizer, a comoção por ela ter morrido foi algum passo para trás no programa espacial? Não foi, pode ser algum. Para os russos não foi, nem nada. Foi só mais um e seguir adiante. E tentava ela se tornou um mártir, né? Então, uma coisa assim, tem diversas músicas russas que foram feitas em homenagem a ela. Então, quer dizer, não é, e as músicas não eram com pena dela. Ela como exaltando. Então, oi? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa visão hoje em dia seria outra. Na época, a visão não foi essa. Né? Teve crítica externa, os europeus, os americanos, mas mesmo eles, era uma questão política essa crítica. Não era muito genuína, porque eles faziam coisas iguais ou piores. Então... já que a gente está falando de legado, assim, eu fico curioso, você falou do legado da Laika, desses experimentos, de tudo que aconteceu nessa época. Foi um intervalo muito curto em que culmina com a chegada depois do Homem na Lua em 69, né? Na ficção científica, a ficção científica reage de alguma forma a esse período em que pessoas fizeram tantos experimentos científicos, evoluíram, a gente acabou chegando saindo da Terra e tal. A ficção científica, a literatura, os filmes, eles reagem a essa movimentação toda? Muito, mas ao mesmo tempo é engraçado porque isso, sem falar em tom de maldade, assim, mas em geral a ficção científica ela está muito avançada nos temas de impacto social, da tecnologia, etc., do que a realidade. Então, por exemplo, em 50, em 60, a gente já falava desses temas com muita profundidade, já com um certo pessimismo, né? Então você tem várias ondas da ficção científica que vão retratar a nossa expectativa de ir para o espaço e como isso pode ser monstruoso, né? Então, por exemplo, tem um conto, obviamente me deu um branco agora, vou tentar lembrar até o final do papo, mas que é sobre esse cara, é um conto americano sobre esse cara que ele entra num foguete, estava indo, é um foguete super compacto, assim, não tem quase nada de tecnologia, assim, ele é bem simples, porque ele precisa basicamente levar e devolver combustível, né? Então, The Cold Machine, esqueci o nome em português, mas enfim, a máquina fria, alguma coisa assim. E aí, a única pessoa, só tem um tripulante, né, que é possível nessa nave, porque ela é muito pequenininha, e ele tá levando, né, vindo pro seu caminho, e uma menina entra na nave, né, isso 50 e pouco, não, nem nos 70. E aí existe um grande tormento entre, né, as decisões morais mesmo do cara que tá comandando a nave, porque ele tem que jogar a menina pra fora, né, ou a menina vai pra fora, ele consegue entregar o material dele lá, né, e tal, ou os dois vão morrer. E é muito engraçado, horrível na verdade, que o autor, ele escrevia para essas revistas pulp de ficção científica, né, então ele ia e devolvia pro editor várias vezes, com várias versões em que a menina sobrevivia. E o diretor, né, o editor devolvia assim, cara, não é isso, você sabe o que é. E aí, quando ele finalmente decide matar a menina, a história é maravilhosa, né? Ficou pra eternidade, assim, da ficção científica. Então, a gente já pensava nesses temas, com certeza. Mas uma curiosidade é que Space Oddity, né? Não sei se vocês conhecem a música do David Bowie. Saiu muito paralelamente, né, ao lançamento, né, a chegada do Homem à Lua. Muitas pessoas acreditaram que essa era a história verdadeira, né? Que isso tinha já acontecido e que esse cara tinha morrido no meio da missão, porque a gente ainda tinha uma visão muito distorcida, assim, do que era, né, realidade, que era ficção nessas histórias espaciais, assim. Então a ficção científica sempre se apropriou desse tema, sempre gostou muito dele, sempre retorceu para tornar ele o mais doloroso possível, pra gente aprender com os nossos erros também, né? Então nos anos 70, por exemplo, você tem nos 60 também já começa com o Philip K. Dick, né? Que é uma onda da ficção científica se voltar muito para as questões humanas, né? Então deixa de ser puramente questionamento da tecnologia, do uso da tecnologia, para o que nós somos e quem são as pessoas por trás da máquina, né? Então isso é um legado que a gente tem até hoje, né? Eu acho que o Cyberpunk depois se apropriou disso ainda melhor, né? Mostrando que existe uma fusão entre essas duas coisas que não pode ser desligada, né? Que a gente está cada vez mais
maquinalizado, né? A gente tá cada vez mais máquina e menos gente. E isso perpetua ainda hoje na ficção científica, né? Mas claro que isso tem relevância pensar, né, que muitos autores de ficção científica eram também cientistas, né? Então estavam muito próximos mesmo dessa realidade, né? Dessas coisas tenebrosas que poderiam acontecer, né? Então hoje talvez a gente esteja até numa fase, é muito difícil dizer, né? Porque a gente está muito próximo ainda da ficção científica de hoje em dia, mas a gente está numa fase que, apesar de muito distópica, está flertando mais mesmo com essas questões sociais, assim, né? E como que a gente anda um próximo passo nessas conversas, né? Black Mirror, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Tem essa fase, ela é muito marcada por esses personagens, né? Tem umas figuras, assim, que fazem uns diferenciais, né? Quando eu tava lendo isso aqui, eu tava lembrando de um filme que eu gosto muito, que é Os Eleitos, que conta, acho que a perspectiva norte-americana dessa história, né? Que são as primeiras experiências com as viagens, com as Apolos, né? The Right Thing, The Right Stuff, que é um livro do Tom Wolfe. Tem outros personagens, assim, além dele, ou a partir desse momento que ele sai, o programa passa a ser algo maior? Como é que... Então, no programa soviético, né, e depois no programa russo, quiser. Por favor. Acho que só uma apresentação, a Malingoni, que faz parte do conselho editorial também da Barricada, escreveu as orelhas do livro. Bem, já estamos conversando. Olá, prazer. Tudo bom? Qual era o ponto mesmo? Sobre esses personagens. Tá. Então, do lado soviético e depois russo, não surgiu nenhum nome à altura, né? Tanto é que o programa praticamente fica estagnado com a morte dele. Tipo assim, o que a gente faz agora? Tinha uma porção de coisa em andamento, mas ele era realmente o mestre. Então não surge lá no sistema soviético e depois no russo, não surgiu nenhum nome assim. Do lado americano já é diferente, né? Do lado americano já a cultura americana é exatamente de expoentes, né? Alguém é mais ou menos bom e vai incentivando, a pessoa vira. Então, do lado americano tiveram vários nomes assim. Mas, na realidade, a corrida, né, espacial americana para acompanhar os russos é por um alemão, né? É o Wernher von Braun. Né? Então, von Braun, que era, né, final da Segunda Guerra Mundial, ele é levado da Alemanha para os Estados Unidos, e aí ele é um engenheiro brilhante também e tal, e aí ele é dado todo, digamos, apoio e incentivo para ele. E aí, quando ocorre isso com os russos, né, o lançamento do primeiro satélite, aí os americanos também incentivam bastante isso. Mas nos Estados Unidos eles têm, geralmente, a cultura de plano B e outros. Então, haviam outros personagens também importantes, não foi o único. Então, tiveram alguns outros ali também que contribuíram bastante. Em outros momentos da história, do programa Apollo, por exemplo, então houveram outros personagens importantes ali do lado americano. Mas do lado soviético e russo, pelo menos que eu conheço, assim, não teve ninguém assim que se destacasse muito depois. Aí depois ficou uma coisa meio de Estado, né? Então tinha os institutos, aí fazia uma assembleia para decidir qual ia ser o próximo projeto. Então era uma coisa mais compartilhada, não tinham expoentes. Eu acho que seria legal uma contribuição sua, acho que contando um pouco de como é que, aí voltando um pouco à história, né? Como é que esse livro chega em vocês, né? Como é que vocês descobrem esse livro? Como é que a editora resolve publicar? Eu acho que você tem uma ponta nisso, né? Você que indica o livro para eles. Bom, boa tarde a vocês todos. Eu quero pedir desculpa pelo atraso. Eu estou reaprendendo a andar. Eu fiz uma cirurgia na perna aqui no tendão e fiquei de muleta 2 meses. Eu estou todo mais devagar. Eu estou assim, slow motion. Então peço desculpas aí. Não, a indicação do livro é da Bibiana, que é ela que pode falar mais aqui da indicação. O livro é absolutamente impressionante. Quem leu, ele é do Nick Abatix. Eu não sei até hoje o nome, ele é inglês e ele é daquela geração de ingleses que vai para os Estados Unidos nos anos 80, 90, vocês devem ter falado isso, com o Alan Moore, o Neil Gaiman e tal, e entram na indústria de quadrinhos americanos
e muitas vezes produzindo a partir da Inglaterra, mas é uma onda nova de quadrinho autoral dentro da indústria americana que vivia nos anos 80 até o Watchmen, até o Frank Miller, uma decadência, eu acho, uma repetição de velhas fórmulas e tal. E eles vêm com, não é só que eles vêm com uma graphic novel muito bem produzida, eles vêm com um trabalho autoral que mexe na estrutura dos heróis. A maior demonstração disso é o próprio Watchmen e o Batman do Frank Miller, mas eu acho que o Watchmen é muito além do que qualquer coisa, quer dizer, ele reinventa uma narrativa gráfica. E a Laika vem nisso, o quadrinho é profundamente, eu acho o desenho dele muito, muito impressionante, porque é um desenho aparentemente primitivo, né? Um desenho quase infantil em algumas horas, e ao mesmo tempo ele tem planos geniais, quer dizer, a decolagem do foguete aqui, o envolvimento, a narrativa, a sequência de um desenho, de um quadrinho depois do outro, dele é um negócio altamente sofisticado. Então você fica com esse estranhamento de um desenho que parece um tanto infantil não dele ser criança, mas um quadrinho mais para criança, com uma narrativa muito sofisticada, de planos, de idas e vindas, de cortes e tal. E isso é o que me impressionou muito. E a história vai e vem. E aí eu escrevi, o Walton estava falando do Sergei Korolev, né? Eu peguei aqui pela metade, e o Korolev é uma coisa impressionante, porque a vida dele dá um outro livro. Isso aqui pega um pouco, se vocês derem uma busca no Google, na internet, vocês vão ver, o Korolev era um gênio, ele projetava foguete desde a adolescência, pilotava planador, e aí ele nasceu em 1907, e no final dos anos 30 ele é preso naquela doideira que foi a construção do socialismo na Rússia, que era um negócio de absoluta paranoia. Todo mundo é preso, você desconfiou, você criticou, você vai preso. Ele passa 5, 6 anos na Sibéria. E mesmo estando preso, ele se torna responsável pelo sistema de mísseis defensivos instalados ali na fronteira, ali próximo às repúblicas do Báltico, por onde os nazistas iam entrar, ali perto da Polônia, tá, um sistema defensivo de mísseis. É ele quem planeja, com 30 e poucos anos de idade, né? E quando ele sai da prisão, e aqui tem a cena dele saindo, ele poderia fazer o que muita gente faz. Ele sai, vou para os Estados Unidos, eu vou fugir, vou me exilar, né? Não, ele fica lá, monta o sistema, os primórdios do sistema espacial, do modelo espacial soviético a partir do começo dos anos 50, e a Rússia tem uma tradição na área não de astronáutica, mas de mísseis, de foguetes, que vem no começo do século XX com Konstantin Tsiolkovsky, que é o anterior, não sei se você falou dele. Não comentei, não. O Tsiolkovsky é o homem dos anos 10, 20 e 30, que faz experiências com foguete, com combustível líquido, acho que ele fazia ali. E o Korolev pega essa tradição e leva adiante. O impressionante dele, além dessa vida política, desse drama que ele tem, ele depois é solto, ele monta o programa espacial, e você vai a Moscou hoje, eu tive agora no começo do ano, tem estátuas dele em vários lugares públicos, em prédios. Tsiolkovsky trabalhou aqui, Korolev morou aqui, tem você vai em São Petersburgo, antiga Leningrado, tem montado lá um diorama com o escritório dele como era. Você vai no Museu Aeroespacial, no mural que tem o Museu Aeroespacial, ele tem um mural em alto relevo de 100 metros de extensão, então tem desde o Lenin, o Tsiolkovsky, a Laika, não sei o que, e tem com destaque o Korolev. Ele é diferente a maneira com que ele publicamente é visto em relação ao Wernher von Braun, que o von Braun é um alto engenheiro do regime nazista, que dá um jeito e é um sujeito extremamente talentoso, dá um jeito e vai para os Estados Unidos e leva a equipe dele e monta o projeto que bota o primeiro satélite americano, o Explorer, em órbita, depois o Echo, depois... Ele não é o cara que projeta a cápsula, ele é o cara que projeta o foguete. E ele projeta o Atlas, que é o foguete da Mercury, depois projeta os outros foguetes, até o Saturno, que coloca a cápsula Apollo 11 na Lua.
O Korolev, como o Otton estava falando aqui, ele morre em 66 no meio da corrida para a Lua. E o programa realmente dá uma baixa. É impressionante esse papel do indivíduo. Mas o que mais me espanta no programa espacial soviético, aí você pode falar com muito mais propriedade, é que eles não tinham computador. Então, eles não conheciam, não tinham... A informática é muito atrasada na União Soviética. Então, para você colocar uma nave na Lua, uma sonda que pousa na Lua, você faz um cálculo matemático e físico absurdo, que você vai disparar na base de Baikonur, no Cazaquistão, quando a rotação da Terra está em determinada posição, a Lua está em outra posição, e a Lua tem dois movimentos básicos, né, de rotação e de translação, e você calcula com 3, 4 dias de antecedência, que é a rotação que a Lua vai fazer. Então, é isso, né? Se eu tiver... peraí, segue. É isso mesmo, segue adiante, tá certo. Não, e eles calculam e é um tiro ao alvo, e eles acertam. O problema é que o Korolev faz isso com a sonda para Vênus, né? Que eles mandam em 64. Porque uma coisa é você botar na Lua que está aqui na esquina, né? Quer dizer, está a 384 mil quilômetros. Vênus está a 250 milhões de quilômetros, é isso? Quer dizer, um outro planeta que você calcula e aquele negócio cai em cima e ela pousa nas... Não é que ela passa perto de Vênus, não é espingardinha de parque de diversões que nunca você acerta. Não, é um cálculo matemático absurdo, até se você pudesse falar. Isso é o ganho deles no início do programa espacial, mas é, como se fala em Bauru, a perca depois, né? Quer dizer, é a perda que eles têm depois, porque o programa espacial americano avança no terreno da informática, no terreno da computação e tal, e consegue corrigir, quer dizer, eles conseguem corrigir a rota do satélite também, mas não com a precisão que os americanos começam a fazer. E aí você tem uma série de condicionantes que os russos, os soviéticos, deixam de investir no programa espacial, até porque a economia soviética começa a entrar numa lenta estagnação que vai descambar no final dos anos 80 com o fim do regime. Mas vamos rodar mais, senão eu fico falando aqui. Você queria comentar? Não, tem um lado aí científico, né? Os russos sempre foram, historicamente, em termos de matemática, os melhores do mundo. Sim. Isso é histórico. Então, não era muito difícil para eles essa parte matemática, né? E aí tem aquela questão também do regime, né? Então, um regime e outro promovem exatamente isso. Então, era fácil o regime soviético colocar um monte de jovens matemáticos, fazer os cálculos e checarem. Era uma mão de obra barata, né? Então, era algo fácil. E aí, no regime americano, a ideia era exatamente alguém querendo desenvolver tecnologia, ganhar dinheiro em cima e construir coisas. Então, são caminhos que seguem diferentes. E aí é uma vantagem realmente tremenda para os americanos, né? Mas é nessa linha. E o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento e inovação que eles fazem, que as Forças Armadas Americanas fazem no terreno da informática, a partir já dos anos 50, é que dá essa vantagem para eles com as empresas privadas, com a IBM primeiro. E com outras finalidades, né? Finalidades bélicas, uma porção de outras, não é para o programa espacial especificamente. Exato. Né? E aí isso é transportado. Eu queria, tem algo que você comentou, que eu acho legal, seria até legal você comentar, Cláudio, que tem uma coisa muito legal no livro, que ele gira muito em torno de talvez 2 ou 3 metáforas, que é da Laika voando e do Korolev tendo a Lua como a inspiração dele. E tem uma nota final aqui que é muito interessante, que ela acho que pode passar batido para muita gente, que todas as fases da Lua representadas nesse livro, em datas específicas, são fiéis aos dias, o que é um tremendo feito, assim, né? É bem nerd da parte dele. Eu acho interessante como ele essa marra que ele faz entre os fatos que ele tinha que contar e a de certa forma, a romantização da história que ele estava contando. Você acha eficaz a forma como ele constrói isso tudo, essas metáforas que ele usa? Acho super, assim, senão a história nem teria sido comovente como ela se tornou, né? E, na verdade, eu acho que ele até deve ter se preocupado um pouco com isso, também por causa do Neil deGrasse. Não sei se vocês sabem, mas quando saiu o Titanic, em 1998, Neil deGrasse, um dos maiores astrônomos que a gente tem hoje em dia, ligou para os diretores, para os produtores do Titanic, falando, caras, a Lua, as estrelas são todas em posições completamente aleatórias, vocês podem corrigir isso, por favor? E corrigiram, né? Atualizaram o DVD
com todas as posições corretas das estrelas no Titanic, quando ele naufragou. Então, assim, acho que era o mínimo, na verdade. E isso leva a uma outra consideração também que é muito importante, que é o quanto a ficção científica precisa de ciência real para rodar, né? Senão ela não é convincente, senão ela não é... Enfim, ela não é apaixonante como ela é, né? Por isso que você tem caras tão relevantes, né? Nos anos 60, nos anos 50, como o Asimov, como o Clarke, que tem uma formação... Bradbury, sim. Embora o Bradbury ele tenha sido muito de humanas. Mas o Clarke e o Asimov... Meu favorito é o Bradbury, não tem jeito. Humanas 100% aqui. Mas o Clarke e o Asimov, eles tinham tradições das exatas, né? E por isso eles descolam isso de uma forma completamente legal quando eles trazem isso para ficção, né? Então, por exemplo, O Fim da Infância é uma exploração incrível de tecnologia e ao mesmo tempo do papel da humanidade, né? Nas suas próprias questões. Então, assim, é essencial que essas metáforas existam dentro da ficção científica, existam dentro da ficção em geral, né? Se a gente quer realmente, enfim, se relacionar com elas, né? Ou pelo menos as histórias crescem muito com esse cuidado, né? Eu vi também a nota, fiquei muito feliz quando Agora, tem uma coisa curiosa, quer dizer, que além de você ter uma credibilidade científica, você tem alguns personagens que são reais aqui e você não tem muita flexibilidade para lidar com eles. Né? O Olieg, que é o chefe do pessoal do sistema, é um personagem real existente, a doutora Helena também. Sim. E o Korolev também. Agora, ele monta uma história a partir disso, da história da vida da Laika, que ninguém tem condição nenhuma de dizer se aquilo é real. Então ele monta uma história ficcional que se encaixa na vida real, e aí ele faz a história fascinante, porque você se identifica com a menina, com o cachorrinho, com o maltrato dos animais. Sim. Então, uma coisa que eu fiquei aqui espantado é o seguinte: tem uma hora que o pessoal da carrocinha, no meio da feira, estraçalha um cachorrinho amigo da Laika. E aí você fica tocado com aquilo e tal. Mas o que te toca é a morte da Laika no espaço, que ela é dramática, né? Eu falo, mas são duas mortes de animais. Agora, a da cachorrinha, não é que ela é uma morte banal. A ação é banal, porque é um sadismo que você vê por aqui, a PM fazendo qualquer coisa. A da Laika, ela é épica. Grandiosa e tal. E a Laika motivou um movimento, naquela época, 60 anos atrás, era muito mais incipiente. Mas até hoje se fala, coitadinha da cachorrinha. Eu acho isso, coitadinha da cachorrinha. Mas eu não sei se vocês assistiram um filme no Netflix, Ele Está de Volta, Look Who's Back. Sim. Aquele do Hitler, da volta, vocês assistiram? Eu não quero dar spoiler, mas eu vou falar. O filme é sensacional, que o episódio que eu vou falar não tem nada. A história todo mundo sabe. O Hitler volta, ele acorda 60, 70 anos depois, no centro de Berlim, e vira um popstar. Ele vai pra TV e tal, não sei o quê. E ele tá indo, tá num crescendo, as pessoas adorando o que ele prega. É um Bolsonaro, né, mais experiente, ressuscitado, né? Tem uma cena em que ele tá dando uma entrevista e tem um cachorrinho que começa a encher o saco dele. Ele pega, vê o cachorrinho, ele puxa a pistola e pá, dá o tiro no cachorrinho e acabou. Um sujeito filma aquilo. E ele fala barbaridades sobre os imigrantes, barbaridades sobre racismo, sobre a raça superior. Ninguém se importa com isso na Alemanha. Agora, o que derruba ele é a cena dele matando o cachorrinho. Pessoa que desumano, tal, não sei o quê. Quer dizer, matou 20 milhões, não tem problema. Agora, matou o cachorrinho. Mas eu falo isso, não é pela caricatura. Acho que tem que ter um movimento de proteção aos animais. Mas isso no livro é uma coisa rica, porque a morte do cachorrinho pela carrocinha ela é brutal, ela faz aquele sangue ketchupesco, né? A morte da Laika, e eu fico, todo mundo fica tocado. Agora, só uma coisa que o Otton falou do Korolev, do Von Braun, que me parece, isso, eu na adolescência acompanhava muito esse negócio astronáutico. O Von Braun é um herói, quer dizer, ele além de ser um cientista de ponta, mas ele foi fabricado para ser um herói. Ele é um homem bonito, ele era, quem pega a foto dele aí, um tipão assim e tal, e ele estava em todos os jornais, todas as TVs. Ele é o herói americano típico. Ele é um migrante que chega e vence na América. Não importa que ele fez bomba para atacar Londres e tal. O Korolev, ao contrário, o nome dele, o papel, a relevância, só foi revelado depois da morte dele. Isso aqui é impressionante. Quer dizer, eu acho isso uma bobagem que os soviéticos fizeram, porque
um programa espacial precisa de símbolos, de heróis e tal. Eles não construíram nos cientistas, eles construíram nos astronautas. Né? Se você pega a história do Gagarin, eu não quero falar demais, mas posso só contar? Fala, por favor. Eu fui ver no Museu Aeroespacial de Moscou a réplica da cápsula que o Gagarin voa. Não sei se ela é menor que uma romizeta, porque uma romizeta ninguém sabe o que é. Puta, é o tamanho dessa mesa, é uma loucura. É um trocinho, e você vê os parafusos, aquilo parece apertado à mão. Meu Deus, o cara entrou naquele troço, não sabia se ia voltar. Ele quase não volta, porque tem um problema na hora que ele vai voltar, no escudo térmico da nave, a hora que ele entra na atmosfera. Eles ficam 2 minutos sem comunicação, eles acham que o Gagarin aconteceu o que aconteceu com a Laika. Mas a escolha do Gagarin para ir para o espaço foi a seguinte: era um piloto de ponta, eles precisavam de um piloto de caça de ponta, o cara ele pilotava MiG, jovem, ele tinha 27 anos, não mais alto do que 1,60 m de altura, porque a nave era muito pequena, precisava de alguém que conseguisse ficar. E aí eles fazem uma seleção grande na Força Aérea Soviética, pilotos experientes, com tantas horas de voo, não sei o quê, e vão chegar 2. Chega ao Yuri Gagarin e ao German Titov. O Yuri Gagarin, não lembro que região da Rússia, o German Titov era ucraniano. Né? E aí a decisão final é uma decisão política, porque os dois têm a mesma qualificação, têm a mesma altura, têm não sei o quê. Chega o Khrushchev, o secretário-geral do PC soviético, e o Politburo vão decidir. Pega o histórico de cada um. German Titov, ucraniano, pai médico, mãe professora, não sei o que, 27 anos, barará, piloto de caça, com tanto de voo, tá bom, deixa eu ver isso aqui. Yuri Gagarin, pai camponês, mãe camponesa, criado na fazenda, não sei o que, não sei o que. Não. Aqui vai o camponês para o espaço. Esse lado, quer dizer, tem um lado que é legal, quer dizer, não, quem vai aqui é o pobre, que vai, mas tem um lado da propaganda. E tem uma outra coisa que decide, que é uma coisa fortuita. O Gagarin é bonito e o German Titov é feio. Mas é sério, pega a foto, German Titov. Não é feio, mas o Gagarin é muito mais bonito, é um cara risonho, um cara alegre e tal. Até o fim da vida. O Gagarin morreu em 68 com 35, ele tinha 27 em 61, 36, 37 anos, não sei se sabe, num acidente de avião. O Titov vive até os 75 anos e morre em 98, 99. Até o fim da vida, ele falava mal do Gagarin, que foi uma fraude, que foi porque ele foi o segundo. Aí o segundo cara que vai nunca é o... Né, quem chegou à América depois de Colombo? Quem foi o cara que desenvolveu a lâmpada depois de Thomas Edison? Quem foi o segundo cara que voou depois de Santos Dumont? Você nunca lembra. O cara, e o Titov ficou com isso. Mas esse lado publicitário, eles usaram bem tanto que o Gagarin virou meio que embaixador, a cara da União Soviética no auge da Guerra Fria. Então ele desfila em carro aberto em Nova York, ele desfila com como é que é, a Lollobrigida, a Gina Lollobrigida, que era assim o ícone, depois da Marilyn Monroe e junto com a Sofia Loren, era o ícone do cinema, mulher símbolo, tal, ele está do lado dela. Eles viram, nesse ponto eles souberam fazer propaganda, mas não no aspecto da ciência. Isso informações que eu vi sobre, né, assim, é tudo indireto, né, essas informações, mas é que se você, suponhamos, né, se alguém mata o cosmonauta, você põe outro. Agora, se alguém mata o cientista, você não tem outro para substituir. A informação que eu tinha é que o Korolev era segredo de Estado. Isso. Ele tinha que ser protegido porque sabiam que ele era o cara. Então, quer dizer, tinha essa preocupação de algum americano lá e mata exatamente o cara que está fazendo tudo. Então, eu tinha essa informação. Eu li isso também. A gente pode ir conversando aqui, mas também perguntas, por favor. Eu estou vendo aqui, que eu acho que só eu que estava vivo quando lançaram. Quando lançaram a Laika? Eu tinha 10 anos de idade, morava numa cidadezinha de 2.000 habitantes de Minas Gerais, e realmente a propaganda soviética, isso aí foi impressionante, porque um lugar que chegava, que morava, não chegava nada, mas era um assunto do dia. Teve cachorrinha chamada Laika em seguida, então, né, em seguida tudo isso. Eu estou pensando nisso, e na época também, já se falava muito do programa norte-americano nuclear, o programa espacial norte-americano, que eles estavam tentando levantar, não sei se pouco antes ou pouco depois do Sputnik, eles
tentaram mandar um foguete que caiu. E ninguém sabia que a União Soviética estava fazendo isso. Então, quando lançaram, apareceu o Sputnik, ficou aquele troço poderoso, né? Isso provocou uma autocrítica de todo o sistema educacional dos Estados Unidos. Eles acharam que estava errado, que não estava formando os cientistas do jeito que devia. Então isso é uma coisa que eu acho interessante, que eu queria só comentar. Eu estou falando também desse lado ético de morrer a cachorra. Também a gente não sabia que durou só 5 horas. Lá eu era criança e ficava imaginando que teve uma morte lá, mas de outra maneira, né? Agora, desse lado ético também dos animais, falando do Von Braun, o Von Braun, quando começou a lançar o Bomba V2 submundos, alguém perguntou para eles, você como cientista, como você se sente lançando bombas para matar milhões de pessoas, milhares de pessoas? A resposta dele foi o seguinte, não, eu como cientista só mando a bomba para cima, quem decide onde ela vai cair são os militares. Então, respondeu isso. Então eu só queria fazer esse comentário. Acho que ele tem uma pergunta. Manda bala. Faltar professor aí. No caso, acho que com certeza estou errado, porque grande parte do tipo de informação que eu tenho é de produtos comunicacionais prioritariamente americanos, o cinema, os quadrinhos, as animações, elas são prioritariamente assim. Você foi em um momento que a tecnologia aeroespacial da Rússia, da União Soviética, era mais avançada do que a americana. A ideia que eu tenho quando eu vejo os produtos culturais que a gente tem acesso hoje na Rússia era que era tudo tipo com fita crepe, com virando chave de fenda, sabe? Tipo aquela coisa bem esparadrapo mesmo, uma coisa muito rústica, assim, de fazer uma coisa subir pro espaço. É real? Isso, tipo, e como é que era americano? Porque quando a gente vê os americanos, a gente Ainda é assim hoje. Tudo bonitinho. É interessante, a área espacial, ela tem uma peculiaridade que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Ela é de alto risco, né? Então, aí existe, né, tecnologia e teste. Então, se você tem um lançador, principalmente um lançador é o maior problema, né? Não é bem a espaçonave. Se você tem um lançador que você lançou 50 vezes e ele funcionou 48 vezes, você tem um índice de sucesso, né? Isso é o que os russos fazem. Os americanos, eles lançam um, e aí eles vêm, não sei o que, desenvolvem um novo chip para aquilo ali, que vai ficar mais leve, não sei o que, e lança outro. E aí depois, então você não tem 10 vezes o mesmo instrumento lançado. Mas ele é tecnologicamente bem mais avançado que o russo. Por outro lado, ele é de mais alto risco que o russo. O russo, ele sabe aonde tem que pôr o parafuso e aquilo funciona. E aí, quando um não deu certo, eles identificam o problema e eles mandam aquele mesmo. Então, é exatamente isso que você falou. Quer dizer, a gente, por exemplo, agora, os americanos pararam com o programa dos ônibus espaciais, né? E aí usa, basicamente, os foguetes soviéticos para mandar, os russos, né, para enviar. Esses são o mesmo tipo que eram feitos há décadas. Entendeu? Então você vai lá ver, um americano fica chocado quando vê um foguete russo, né? Então é realmente aquilo com parafuso, não sei o que. Então eu não diria assim que é com fita crepe, uma coisa assim mal feita, mas ele é no sentido assim, ele é o rústico. Mas é o rústico, testado 50 vezes, 48 vezes deu certo. Entendeu? Ah, não, vamos trocar a ponta dele, colocar um material novo. Não. A linha russa é aquilo ali, está funcionando. Entendeu? E o americano é exatamente o contrário, né? Então, trocar isso aqui, tem até piadinhas ou brincadeiras que, né, que a gente faz, né? Vocês já devem ter visto, você compra às vezes, né? Tem eu comprei uma também assim, bem assim, né? A caneta, os americanos gastaram uma fortuna enorme para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, que você vira e tal. E os soviéticos usavam o lápis, né? Então, mas isso aí é um símbolo da realidade, né? Eu vou falar, fazer um parênteses aqui, eu faço parte do Programa Espacial Brasileiro, a gente tem uma missão espacial que a gente pretende fazer em breve aí, agora na crise que está, melou tudo, mas... E os soviéticos, os russos fazem parte do projeto, né? E a gente discutindo com eles o projeto, né? E aí tem coisa, mas vocês testaram isso aqui? Como é que é feito isso aqui? Não, mas isso aqui a gente pega o HD de um computador, põe aqui, então é meio... Não é MacGyver, mas é tipo assim, são coisas que foram testadas e funcionam. Mas a gente tem, qualquer celular tem uma memória muito maior que isso aqui, vamos trocar e colocar algo mais atual. Mas aí funciona? Foi testado? Porque a questão do teste espacial é muito importante. Você está num ambiente de baixa gravidade,
o que ocorre com os componentes? Você tem uma radiação muito forte, você tem temperaturas, então você tem que fazer testes que aquilo funcione. Então se você lançou para o espaço várias vezes e funcionou, foi testado. Agora você troca por um equipamento novo que acabaram de desenvolver ali, né, de ponta, custa milhões, né, é mais leve, tem melhor condutividade, foi testado lá no espaço, nessas condições, naquelas. Existem, obviamente, os testes que são feitos em terra, né, tem laboratórios e tal. Mas, de repente, o teste não reproduz exatamente como está lá. E a hora que você põe lá, mas nessa situação não funciona. Aí você já lançou, né? Então, existe esse paralelo, existe ainda hoje. É bem distinto um programa do outro. Mas os dos russos funcionam. É o que eles sempre falam, né? Então... Tem uma questão só que eu queria apresentar, que é o seguinte. A indústria aeroespacial, a Rússia especialmente, tem uma contradição seguinte, que embora seja uma indústria de ponta, de alta tecnologia, ela produz peças únicas. Então você vai fabricar a cápsula do Gagá, você produz uma. Você não está testando ela, como você está falando. Eu vou produzir um automóvel, eu faço 1000 testes, testes em laboratório, testes virtuais, testes ao vivo. A cápsula é única. Na época tinha-se uma ideia do que aconteceria com o corpo humano no espaço, mas não se sabia exatamente o que. E a própria entrada na atmosfera, embora tivesse sido calculada, tal, não sei o quê, não se sabia como é que a nave ia comportar, quer dizer, qual é o ângulo que ela tem que entrar, como é que ela entra na... Porque aí você vai falar melhor do que eu. Ela não entra verticalmente, não, ela tem pode. que entrar, ela entra quase tangenciando, e ela num ângulo e calcular o ponto de entrada, a curva, o lugar de chegada, é uma coisa que você faz na hora, por mais testes que você faça. E mesmo a cápsula, quer dizer, você projeta, mas você não vai projetar como a indústria automobilística, que você faz um investimento em maquinário, não sei o quê, aí você produz carro em série e isso amortiza o preço, né, o custo. Você produz uma nave, duas. Na Gemini você produziu 10 ou 12, a Apollo acho que 15 ou 16, não sei quantas. O ônibus espacial talvez seja o produto industrial que mais entra como uma produção em série, mas mesmo assim, aí eu não sei, que eu já não acompanhava tanto. Não foram muitos. É que o ônibus espacial, a ideia do ônibus espacial, né, o princípio dele, filosófico, era você lançava um foguete e aí ficava lá a cápsulazinha e recuperava a cápsulazinha. O foguete que era o mais caro você perdia. Então o ônibus espacial, a ideia era um recuperável. Então você lança ele vai, faz as coisas e ele volta. Então você reaproveita ele. Então ele não era muito produzido em grande quantidade, porque a ideia era exatamente que você recuperasse ele. Né? Essa era a filosofia, porque os foguetes você lançava, então você fazia um monte mesmo, porque ia lançar e ia perder, depois ia vir o próximo. Mas é que a essência do Fordismo é a produção em série. Você tem uma indústria de ponta, que é o final do Fordismo, né, que é a indústria espacial, só que você não produz em série, você produz... Algumas unidades, elas são quase artesanais no sentido, são peças únicas. Então, não sei se fica claro o que eu quero falar. Ela é industrial e artesanal ao mesmo tempo. Sem comentário, eu ia puxar minha sardinha pro meu lado também, na ficção científica. Como isso se expressa, né, na ficção científica americana e na inglesa, na americana inglesa e na russa, né? Por exemplo, você tem você tem esse imaginário que ele vai perpetuar muito da ficção científica russa, que é a idealização da sociedade como uma máquina perfeita, né? Então isso está pulverizado dentro dessa literatura, né? E é exatamente isso, assim, é uma sociedade que ela vai ser construída para ser perfeita, para ser regular, para ser autorregulada e para, enfim, funcionar sozinha. E no nós, o que corrompe isso é o mau funcionamento de um elemento ali, né? Em 1984, você tem um cidadão que, repetidamente, ele vai burlar as regras, enfim. Ele vai conquistar outras pessoas para a própria causa, etc. Não sei, na minha cabeça faz muito sentido, gente, eu juro. Mas a ideia de que esse imaginário da sociedade como uma máquina, né, como algo perfeito que precisa ser funcional todo o tempo, né, conversa muito com essa ideia, né, de repetição e de... É muito interessante isso mesmo. Mais perguntas, pessoal? Eu tava pensando aqui, né, tô vendo o palco todo, vocês, assim, eu acho, na minha opinião também, que foi muito inteligente ele usar esse recurso do quadrinho para contar essa história, porque tem a questão do visual. Como você falou, tem coisas que marcam, por exemplo, a morte do cachorro, a da Laika, ou o próprio cara mesmo. E vocês acham que se fosse uma narração, um livro, um romance,
teria o mesmo impacto, teria o mesmo percurso, ou essa forma foi tipo a perfeita mesmo, assim, foi a que dava para ser contada, a melhor forma de se contar essa história? Vou entrar aproveitando. Você já leu outras versões romanceadas? Vocês já leram outras versões romanceadas dessa história do Kurolev, principalmente? Enfim, juntando com a dela. Faz sentido. Bom, não sei, eu na realidade sou menos, eu não sou de humanas, desculpa. Desculpa. Então eu tenho mais dificuldades a isso. Talvez por eu não ser de humanas, eu prefiro muito mais isso, né? Eu escrevo textos de divulgação científica, capítulos de livros, coisas assim, até mesmo para público em geral, né? Não científicos, técnicos. E eu tenho as minhas dificuldades, mas eu volta e meia tento colocar um diagrama, um esquema, um desenho, alguma coisa que ajuda a explicar o que eu estou escrevendo, porque eu acho que o visual, ele fixa mais. Você pode ler, tem um detalhe ali e tal, mas por lá embaixo qualquer detalhe. Eu mesmo quando estou lendo, eu volto, releio, eu sou muito lento para ler textos, né? Romances, por exemplo, para mim é difícil, porque eu volto, eu esqueço o que tinha falado, mas quem era que fez isso? Então eu tenho que ficar voltando. E quando você tem uma figura, aquilo ali ajuda a memorizar. Eu gosto muito disso, né? Mas eu sinceramente não sou um bom leitor, então não me julgo assim um bom leitor de romances, de textos longos. Eu gosto de coisas assim mais visuais, com textos também, mas que complementam, que ajudam você a fixar, você visualizar. Tem mais, né? Porque é dificuldade. Tem autores que escrevem muito bem, você consegue construir na sua cabeça o que a pessoa descreveu ali, tudo, né? Agora, talvez eu seja um pouco lerdo, né? Olhando a figura, para mim, fica muito mais fácil, ajuda a fixar mais. O que você acha, Cláudia, dessa eficácia desse formato? Então, eu acho que se fosse contada num livro também seria poderosa, também seria bonita, etc. Mas eu acho que o autor ele usa tão bem os recursos visuais, sabe? Para reforçar ideias, para mostrar qual era a estética daquele país. Mais focante. Exato, não é cachorro, assim. Eu tinha gostado de ver cachorro, sabe? Então eu não sei, eu acho que ele acabou conseguindo ser mais caloroso, talvez, nos momentos que ele precisava, do que talvez num livro, num romance, né? Então, eu sou suspeita para falar porque eu gostei muito do quadrinho, eu gosto muito de quadrinhos também, mas eu acho que também poderia funcionar, talvez de outra maneira, assim, essa narrativa num livro, né, numa história romanceada. Bom, eu não conheço tanta produção russa, né, fui ver agora. Agora, nos Estados Unidos, nos anos 50 especialmente, 50, 60, 70, houve uma febre de livros, primeiro de divulgação científica sobre a corrida espacial. Tem até um livro do Von Braun que eu tinha quando era garoto, quer dizer, não era dele, era um jornalista que fez a partir dele, contando a história do programa espacial. Tem vários livros, mas assim, as centenas lançados nessa época, nos anos 70, isso era uma profusão. O cinema americano também, eu acho que quer dizer, tirando os filmes de ficção científica, estrito senso, que eu acho que o primeiro que pega um pouco assim é aquele Things to Come, um filme de 37, Sim. É um filme inglês, né? Sim. Mas tem um filme de 1950 que é Rumo à Lua, eu não me lembro, tá inteirinho no YouTube, eu não me lembro o nome em inglês, Destination Moon. É Bárbaro, que é um filme colorido, em Technicolor, uma missão que vai à Lua, eles têm mil problemas. Viagem à Lua. Hã? Viagem à Lua? É Rumo à Lua, em português é Rumo à Lua, mas é Destination Moon, que é uma antevisão da corrida espacial. E aí você tem vários filmes dos anos 60, a Apollo 13, que tem um filme do Tom Hanks, que agora, tem uns 10 anos, tem um filme de 72, 71, 72, que chama Marooned em inglês, esse que em português chama o Sem Rumo no Espaço, que é uma nave, uma cápsula espacial do programa espacial americano daquela época, que eles não conseguem, que eles têm um problema, eles têm que voltar e tal. Então o cinema foi muito rico nisso. E eu descobri agora que o cinema soviético e o cinema russo também tiveram na corrida espacial um ponto de apoio muito grande. E na Rússia tem um outro apelo, que a indústria espacial é uma decorrência da indústria bélica. Então, a guerra na Rússia é impressionante. O papel que a vitória russa, soviética na Segunda Guerra teve, é um papel de construção nacional. Tanto que a data maior do país, o 7 de setembro deles, é o 9 de maio, que é o dia da vitória sobre o nazismo. Então tem desfiles, aquele negócio de mísseis, tem manifestação popular pela Rússia toda. E a corrida espacial, o Putin resolveu investir na indústria bélica, voltar a investir no Sukhoi, na indústria aérea,
na indústria bélica, na indústria aeronáutica e na indústria aeroespacial novamente. Então você vai num parque, o Parque das Nacionalidades, no centro de Moscou, tem, além de ter um Sukhoi de última geração, tem eu não me lembro qual é o lançador. Tá um foguete, não sei se é uma maquete, mas ele está sem o motor e tal, mas está lá inteiro, um negócio de quase 30 metros de altura, ou uma réplica. Então, essa ligação popular com o programa espacial é muito forte justamente por causa da competição, quer dizer, da afirmação nacional. Aí o seguinte, só para terminar, o quadrinho americano tem muita coisa feita sobre a corrida espacial. Tem dois que eu acho bastante realistas, um é de 57 a 59, que foi feito pelo Jack Kirby, que depois passou a desenhar Thor, Quarteto Fantástico, eu não gosto tanto, mas que chama Sky Masters, que é o início do programa espacial americano, muito realista ele faz. E tem um quadrinho em inglês chamado Jeff Hawke, que durou de 67 a 75, que é também sobre o programa espacial americano, visto sob um ponto de vista inglês. Mas os filmes russos, aí você tem em 2001, você tem um monte de coisa e tal. Mas eu fui ver no YouTube a profusão de filmes. Tem um filme, o primeiro filme sobre o Gagarin é de 57. Eu não achei nenhum da Laika, fui ver. Mas o cinema russo atual é extremamente sofisticado em termos técnicos. O problema é que vem aquela língua desgraçada que eu não consegui entender, eu queria ver. Mas o filme que tem agora uns 4, 5 anos sobre o Gagarin, assim, as cenas são emocionantes. A cena dele descendo no Cazaquistão, a cena é a seguinte, os russos desciam em terra. Ele desce com paraquedas em terra, ele é injetado da nave e desce em terra. E ele desce no meio de uma fazenda, eu acho que é no Cazaquistão mesmo, uma planura imensa. E é um casal com uma filha que vê aquele paraquedas descendo e aí sai, eles estão lá arando, aquele arado de mão, de tração de animal e tal. E eles vêm, e aí eles dramatizam, porque eles se enredam no paraquedas, ele sai do paraquedas, parece um fantasma, um negócio que sai, ele sai com o capacete e tal. Aí os caras correm assustados, ele tira o capacete e fala: eu sou um homem. Aí tem, você sabe que eu sou um homem, eu soviético. Ele deve estar falando, eu sou um soviético e tal, e aí as pessoas vêm em volta dele. Mas tem coisas emocionantes, assim, das cenas que você vê no YouTube. Tem uma, só contar? Fique à vontade. Não, à vontade eu não vou ficar, não, porque eu falo demais. Que a gente está falando de artesanato, o primeiro astronauta, o russo é cosmonauta, o americano é astronauta. Eu não sei até hoje por quê, você sabe? Chinês é taikonauta, cada um é uma personalização. Precisamos inventar uma aqui com Marcos Pontes, né? É. Mas o Leonov é um astronauta que em fevereiro de 65, eles fazem a primeira saída da nave em órbita da Terra. Então é um negócio, um procedimento que tem razoável complexidade. Aí o Otto vai me corrigir, porque eu sou de relações internacionais, eu sei de Guerra Fria, você sabe de ciência. Mas a nave, ela tinha uma nave muito pequena, a Voskhod, acho. Vostok. A Vostok? A Voskhod é o foguete, o lançador. Eu nunca sei confundido. E ela tem o seguinte, tem um colega dele, o outro astronauta, que está na cápsula. Ele tem uma pequena câmara de descompressão, porque ele vai para a câmara de descompressão com o traje para sair no espaço, ele tranca a escotilha e tem a descompressão, ele abre a escotilha para sair. Só que tinha um problema, ele para sair, ele sai da nave, a escotilha é muito pequena, e ele vai saindo e ele tem que oxigenar todo o traje é inflável, para que ele possa respirar, que os poros fiquem oxigenados também, quer dizer, não é só um negócio de você ter oxigênio no pulmão, né? A hora que ele sai, o traje infla. E ele fica no espaço, ele até tem uns problemas no espaço. Vocês veem lá, põe no YouTube, Alexei Leonov. Na hora que ele vai voltar, ele tem um problema que não tinha sido calculado em terra. Ele não passa mais pelo escotilho de volta. Porque ele tem... Não, a gente ri agora, mas diz que foi desesperador. Eu li um depoimento, o Leonov está vivo até hoje, então já deu spoiler, que ele sobrevive. Mas ele fica 15 minutos com a mão tentando esvaziar com o perigo daquele troço. Na hora que ele fizesse isso, rasgar o traje e ele explodir junto, ele, sei lá o que aconteceria aí no espaço. E ele faz isso e aí ele consegue entrar. Então é o seguinte, um troço de ponta, para ele voltar para a nave, ele tem que fazer o que qualquer um faz, ficar apertando o traje
para esvaziar ou para ir para outro lugar do corpo dele para ele conseguir voltar e entrar. Pô, quer dizer, você calcula tudo, menos que o traje não vai passar de volta, né? Eu lembrei de uma coisa agora, que quando a desintegração da União Soviética, tinha um satélite lá com um cosmonauta lá em cima. E o cara era ucraniano, ele não era de ninguém mais. Então agora não tinha jeito, achava que não ia voltar mais. Entendeu a história dele? Mas tudo ocorreu normalmente, trouxeram ele como estava previsto. Quando você vai, já tem um planejamento, quando vai voltar, né? E foi cumprido dentro daquilo ali, mas havia essa questão, digamos assim, política, né? Mas ele foi respeitado, foi feito, mas houve esse questionamento, né? O que vai acontecer agora? Ele não tem quem traz ele. Só o seguinte, essa cena número 9 do filme, tá no trailer do filme no YouTube, vocês põem lá, ele tá lá. É emocionante. Mais perguntas? Perguntas? Tem uma que eu estava querendo saber, porque para quem não leu o livro, eles usam, tem uma ferramenta muito interessante que eles fazem alguns dos personagens darem vozes a Laika e aos outros cães que aparecem lá. E isso é muito interessante porque aí acaba criando, eu acho que no leitor principalmente, aumentando a relação que a gente tem com os personagens e criando ainda mais empatia por eles. Nos quadrinhos tem uma tradição, sim, de representação de animais, de personagem antropomorfia. Exato. Exatamente. E eu tô pensando que na ficção científica também tem outras obras que fazem uso. O quadrinho de forma alguma é isso, mas há representantes na ficção científica de obras com criaturas antropomórficas. Olha, tem um cara, como é que eu vou lembrar desse livro agora? Mas é algo muito mais tipo da fantasia. É muito mais a fantasia, até pela tradição das fábulas, né? Mas tem esse cara que ele fez um livro fantástico, assim, que ele pega criaturas mitológicas, criaturas tecnicamente pertencentes ao reino da fantasia e explica elas de forma tecnológica, né? De forma totalmente ficção científica, assim. E aí você passa um pouco por esse meio, mas em geral é bastante difícil, assim. Eu fiquei tentando pensar as imagens desses quadros sem essas falas e com essas falas. E é impressionante como se... Eu fiquei pensando, se não tivesse essas falas, talvez, eu estaria criando essas falas, né? É uma estaria no rosto, né? Talvez, deles, né? E eles têm expressões faciais muito claras também, né? Pessoal, mais perguntas? Eu queria fazer uma correção, lembrei o nome do conto. Fica à vontade. É The Code Equation, se vocês quiserem procurar, é maravilhoso. Dei spoiler, vão ter final, mas é essencial, assim. The Code? Code Equations, tipo, equações frias. Né? É muito maravilhoso, recomendo. Eu acho que não mais é isso. Vocês têm alguma consideração final sobre esse quadrinho? Vocês gostaram mais ou algo negativo até? Não sei. Eu gostei bastante, eu acho que na realidade seria bom ter mais coisas, principalmente que tragam o aspecto científico. Acho que falta muito, né? A gente tem esse problema eterno na ciência, da divulgação científica, de você achar maneiras de passar essa informação, né? Então acho que uma interação, né, dos quadrinistas com contextos históricos ou atualidades científicas, acho que tem um espaço aí, não sei, eu conheço muito pouca coisa desse tipo. Então, assim, eu acho que existe um espaço aí, digamos assim, que poderia ser aproveitado, né? A gente, né, usando aí a palavra do nerd, né? Hoje em dia está em moda ser nerd, né? A gente tem um curso de física lá em Guaratinguetá, até fazer um parênteses que eu acho interessante, que a concorrência vestibular é relativamente baixa. Então, os alunos, quando entram, têm uma formação um pouco mais deficiente, né? E nos últimos anos, a gente tem recebido, a gente sempre tinha 1, 2, 3 alunos, assim, diferenciados. Agora tem tido 10, 12, um número bem maior, né? E aí, fui conversar com eles para tentar ver o que estava acontecendo. E a interpretação que tem, que agora a minha interpretação é que agora é moda ser nerd. Então, o camarada não tem vergonha de falar para o pai dele que ele quer fazer física. Porque antes ele falava isso, o pai batia nele, ele tem que ser engenheiro, né? Vai ganhar dinheiro, né?
Então hoje não, ele vai lá e fala, não, vou fazer física, vou fazer astronomia, vou fazer matemática. Então, o que eu quero dizer assim, tem esse espaço, tem essa, de repente tem um mercado até aí. Você falou poderia ser feito, né? Desses trabalhos que você mesmo produz, às vezes textos que você tenta ilustrar com imagem, você vê espaço mais para mais quadrinhos? Sim, com certeza. Modéstia à parte, eu teria muitas histórias para contar, assim, de estudos ao longo do tempo, de coisas que eu sei, assim, que são histórias interessantíssimas, que dariam para virar quadrinhos assim, acho que tem um espaço muito bom aí, eu acho. Junto com o Maringoni já. Tem um quadrinho que acabou de sair, eu não sei se você está sabendo, que é o Desaplanar, né? Que é a primeira tese de doutorado da Universidade de Colômbia apresentada em formato de história em quadrinhos. E é um trabalho de educação, de um doutorado de educação, magistrado para educação, mas enfim, ele é todo em quadrinho, então estão lá todas as referências, as citações, mas é um quadrinho e uma tese de doutorado. Nesse formato. Você vê espaço nas exatas para aula? Assim? Eu vejo, com certeza. Eu acho que existe um espaço, digamos assim, um espaço no sentido negativo, né? Quer dizer, existe um gap aí, uma lacuna muito grande das exatas com as humanas, né? E, desculpe, talvez eu esteja generalizando demais, né? Mas quadrinistas ou outras formas assim de expressão, mesmo de cinema ou vídeos ou coisas assim. E tem, porque até uma coisa que você falou uma hora aí, né? A relação, quer dizer, a ciência e a ficção científica, né? A própria ciência é uma ficção. A gente faz descobertas que a gente fica boquiaberto, poxa, mas né, meus estudos têm muito a ver com órbitas, coisas assim, a gente encontra órbitas que você fala, não é possível que existe isso, e você observa e tem objetos lá que se comportam dessa maneira. Então é uma coisa assim fantástica, né? E aí você publica numa revista científica e mais 30 pessoas no mundo sabem isso. Mas então, quer dizer, lá em cima no teu lado. No teu lado, exatamente, mas para mim isso é desesperador. Eu acho também. Né? Eu adoro, eu trabalho, por exemplo, na Universidade de lá, a gente tem o NAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu conto para os velhinhos, eles adoram. Né? Então eles são os meus comparsas, assim, com quem eu consigo explicar, faço uns desenhos na lousa, faço um videozinho, uma animação e tal. Mas eu acho que haveria um espaço para isso aí, né? Eu acho que tem muitas outras coisas que haveria espaço para isso. Nossa, tantas coisas passando pela minha cabeça. Primeiro é que essa é uma crítica muito recorrente na ficção científica de hoje. Muita gente fala que a gente ficou mais preguiçoso, que a galera não se envolve mais com alta tecnologia para tentar compreender e trazer esses conceitos para ficção científica. Então fica a dica se vocês quiserem escrever ficção científica com alta tecnologia e ciência. Eu acho que é muito legal. Mas queria fazer 2 recomendações de quadrinhos maravilhosos. Esse, né, já é um deles, mas 2 que tratam de temas de exatas que são fantásticos. O primeiro é o Logic Comics, né, que assim, não sei se vocês já conheceram, mas é espetacular, muito assim. Fala sobre matemática de uma forma super profunda e legal. E outro que ele é mais engraçadão, assim, que são as aventuras de Charles Babbage e Ada Lovelace. Que é uma graça, assim, acho que não sei se ele veio pro Brasil ainda, então também fica a oportunidade, mas que basicamente conta a história, né, da criação, do trabalho da Lovelace e do Babbage juntos, né? Então até um certo ponto ele é super certinho na história, ele conta exatamente como aconteceu, mais ou menos, ele num traço super gostoso, bonito. E aí eles começam a deturpar a história, assim, tipo, traçando realidades alternativas de que poderia ter acontecido se eles tivessem levado a cabo, né, as invenções deles. E é sensacional, porque ele é super rico em teoria, em ciência, e ao mesmo tempo é uma graça, muito divertido, assim. A história está muito bem representada, a história como um campo está muito bem representado em quadrinhos, né? Maringoni? Tem um mouse contando a história do Holocausto, tem vários bons exemplos de quadrinhos que contam, mesmo em diferentes formatos, né? Mesmo o Corto Maltese, que eu acho que é uma narrativa fantástica, ele tem um episódio passado na Irlanda, em 1916, que é... Não sei se é burlesco, não, esse não. É um sobre a Revolução Irlandesa, que é fantástico, porque te coloca no clima da época, e ele não é didático. A própria balada do Mar Salgado pega aquele clima pré-Primeira Guerra. Mas o que eu queria falar da ficção científica, aí você que é especialista no assunto, mas... Não, o que me toca na ficção científica é quando a ciência, o aporte tecnológico, ele é
um apoio, um pretexto para o drama humano. O que me toca na Laika é o drama humano. O que me toca no Blade Runner é a questão, o conflito humano, o questionamento sobre a consciência. O Blade Runner é um filme sobre a consciência, né? Sobre a consciência de si mesmo. Sim. E aí a tecnologia é um apoio para isso, né? E o Laika é profundamente humanista nesse aspecto. Quer dizer, é como duas vidas, que a da Laika e a do Korolev, mas a da Helena, do Oleg também, estão nesse torvelinho da Guerra Fria, porque esse é um livro sobre a Guerra Fria. Né? Ele não é um livro só sobre a Laika. Ele não fala aqui Guerra Fria, Estados Unidos, em momento algum ele fala, mas o clima você sente. Quer dizer, por que você lançar uma cachorrinha no espaço um mês depois, 4 de outubro de 57, aliás vai fazer 60 anos agora, e você lançar em 7 de novembro, um mês depois, um outro projeto, com uma outra experiência, quer dizer, pra quê? E o livro mostra bem isso, é a urgência da Guerra Fria, embora não seja tão explícito, por trás dele então tem um drama humano e um drama político, e a questão da ciência.